Bom dia, bom dia. Então, hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Quero dar os parabéns a todos os trabalhadores desse mundo, todos que estão me escutando. Dar os parabéns que todas as pessoas, são muito esforçadas em trabalhar, e conseguir dinheiro. Isso é fundamental. Então, eu quero deixar um recado para vocês também de vamos trabalhar em você mesmo também, cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente, da tua alma. Então, hoje estou aqui na academia, aproveitando que não tem ninguém, que está vazia. 7h58, do dia 1º de maio. E, como eu falei, eu sempre vou falar alguma coisa depois de eu treinar, porque aí eu tenho os pensamentos do que eu devo falar, alguma coisa boa que eu possa agregar valor na vida de vocês. Então, hoje, o que eu estava pensando, até foi de uma questão de um paciente de ontem, Então, esse paciente veio e ele queria, ele era meu cliente no tempo que eu tinha mercado, e ele, sempre vinha com aquela luta de emagrecer, de brigando com a comida, vamos dizer assim, e brigando com ele. Se restringindo de um monte de coisa, assim. Daí, ele convenceu ele, a vir passar comigo. Vamos ver o que eu posso fazer de diferente na vida dele, E ele tem problema de sono, Não consegue dormir porque tem a apneia do sono. Então, ele não consegue usar o CPAP, dificuldade, tentou e não conseguia. E deixou isso de lado, assim, não consigo usar o aparelho, então é assim que vai ser minha vida. Daí eu falei pra ele que a questão de ele não dormir bem, ele nunca vai conseguir fazer dieta. Nunca. Por mais que ele se esforce, por mais que ele siga, ele não vai conseguir seguir a risca ali, o que eu passei para ele, porque o corpo dele não está funcionando bem. Então, se ele não dorme direito, quer dizer que os hormônios dele estão todos regulados. E faz tempo que estão desregulados. Então, não é também, de uma hora para outra que a gente vai conseguir regular isso. Só que para regular isso, a gente precisa regular o sono dele. Daí, eu tive uma notícia muito boa, assim, ontem, foi o retorno dele, primeira de um mês. Então, ele procurou de novo, um médico do sono, foi lá, viu o que tinha que fazer, fez os testes, viu que, tá muito ruim a apneia dele. E ele foi pesquisando e viu que tem fisioterapeuta para ajustar aquilo ali, para que ele consiga dormir melhor. Então, tem vários tipos, vários modelos, E ele conseguiu achar um que testou e achou um que conseguiu se adaptar. E daí, depois ele descobriu que ele tem desvio de septo do nariz, tem problema na garganta que fecha a garganta. Então, ele foi atrás, tipo assim, se eu tenho esse problema e se eu não resolver esse problema, eu não vou conseguir emagrecer. Então, nossa, eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz, porque faz anos que eu escuto ele falando, brigando, cabalando, assim, que ele queria melhorar. Então, eu fiquei muito feliz dele ter ido a fundo, tipo assim, eu tenho isso aqui, o que eu vou fazer agora para melhorar? Ele procurou uma médica, procurou fisioterapeuta para ajudar ele a ajustar o que ele tem que usar, e procurou ver, descobriu que, não sei se ele já sabia também, mas ele tem esse desvio aí. Ele vai lá fazer cirurgia agora mês que vem, já está fazendo exame para isso. Então ele caminhou e falou assim, eu quero melhorar minha vida. E isso é muito gratificante. Então, assim, não é só sobre emagrecimento, é sobre qualidade de vida. Então, e ter essa consciência é fundamental, Então, assim, eu, há 5 anos já vai fazer, atrás, eu tinha um desgaste no quadril. Eu descobri, eu tinha uma dor no quadril quando caminhava, uma dor forte, e daí depois comecei a mancar, daí eu fui ver, Achei até que era um estiramento, assim, na virilha, Tipo assim, do nada apareceu aquela dor. O que pode ser isso, Se do nada vem, do nada vai embora, Mas não foi embora. Daí fui ver, eu tinha um desgaste muito grande no meu quadril. E
Fiquei apavorada, tipo assim, nossa, daí até o médico falou assim, isso aqui era pra uma velha de 70 anos, 75 anos, não uma guria de 40, né? Daí, ele falou assim, ó, é caso de cirurgia. E eu fiquei apavorada. Tipo, a cirurgia era caro, né? Daí, o que eu vou fazer? Daí eu fui conversando, pesquisando, né? De pessoas que tinham esse problema de quadril, né? Conhecidos, assim, se alguém tinha, né? Como é que procurou, como é que fez. E eu fui atrás. Então, eu descobri, né, uma mãe de um amigo meu que fez a cirurgia. Eu vi qual era o convênio, qual era o médico. Daí eu fiz o convênio, né? Porque tem aquela carência de 1 ano, né? E queria fazer com aquele médico. Só que nesse período, esse médico saiu e entrou outro médico. Mas graças a Deus, o médico também foi muito bom. E hoje eu tô recuperada 100%. Tanto que eu treino, eu corro, eu faço caminhada, eu ando de bicicleta, eu faço tudo. Então, eu resolvi isso na minha vida. Então, assim, o que eu tava pensando, né? Como é que uma pessoa com dor, né? Eu tinha muita dor, muita dor. Dor, assim, de chorar, sabe? Um dia que eu caminhava demais, assim. Então, e mancava, não tinha qualidade de vida nenhuma, né? Não era só dor na perna, era dor na lombar, né? Então, uma coisa estragada, uma peça estragada no nosso corpo, ele vai estragando outras peças junto. Então, assim, como é que uma pessoa com dor, uma pessoa que não dorme bem, vai conseguir fazer um plano alimentar? Não existe, não tem como. Então, a gente tem que estar, né, com a saúde em dia para que a gente consiga dar o próximo passo. Então, hoje o meu recado é esse, né? Como é que tá teu corpo, né? Em questão de dores. Como é que tá as vitaminas? Também é uma coisa que é muito importante, que chega muita gente que acha que tá com depressão, que tá, né? Tipo assim, tem um cansaço excessivo, tem depressão, tem um desânimo constante, não tem força para nada. Essa pessoa, vou começar também, não toma água. Então, a água é fundamental até para isso. Para te ver a importância da água, né? Não toma água. Não faz nenhum exercício, nenhuma caminhada. Né? O nosso corpo foi feito para se movimentar. Ele foi feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar parado. Então, a questão de ficar parado, de não tomar água, já é um fator para que você fique já mais desanimada, né? Mais indisposta e propensa à depressão. Outra coisa é as vitaminas, né? Como é que tá as tuas vitaminas? Então, a vitamina D e a vitamina B12 e o ferro são muito importantes, né? Para que tu, antes de algum diagnóstico de depressão, que veja, né? Essas vitaminas. Então, assim, antes de querer tratar uma depressão, não estou falando que não tem que ir, mas antes disso, cheque como é que tá as tuas vitaminas, né? Porque às vezes só alinhando isso e fazendo uma caminhada, pegando um solzinho assim de manhã, tua vida melhora 100% ou 200% ou 1000%. Então, assim, antes de dar um passo de querer só botar um band-aid, né, no problema que tu tem, cheque, né, vá, tipo assim, mulheres, né, qual foi a última vez que tu foi numa ginecologista, que tu fez todos os exames, para ver como é que tá os seus hormônios, né? Então, isso é fundamental para uma qualidade de vida, fundamental, que tu vê, né, como é que teu corpo está funcionando e também para que tome, né, as medidas para que bote ele na linha de novo. Então, mulheres com muita queda de cabelo, isso é alguma vitamina, alguma coisa que está faltando no teu corpo. Está faltando alguma coisa no teu corpo. Então, isso é fundamental. Não só tomar um remedinho lá, ou passar um tônico, alguma coisa, né? Tipo, vai mais a fundo. O correto para as mulheres e para os homens também, né? É uma vez por ano ir no médico, no ginecologista ou no neurologista, e fazer o check-up total lá, para ver como é que anda o teu corpo, como é que ele está funcionando nesse momento. Então, uma pessoa com dor, uma pessoa cansada, uma pessoa desanimada, com fadiga constante, ela não tem força de emagrecer, ela não tem força de fazer nada. O que ela quer, né, já que a vida dela tá tão ruim, o que ela mais quer é que comer coisa boa, né? Tipo assim, tá tudo tão ruim, eu mereço comer uma coisa boa. E eu não vou dizer que tá errado, né? Eu vou dizer assim que a nossa vida tem que ser maravilhosa, a nossa vida tem que ser muito boa. E a gente não pode se contentar com coisas ruins. Então, o recado é, tá ruim,
vamos procurar um recurso de correr atrás e melhorar essa situação. Tem um problema, vamos ver quem é que resolve isso. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um plano de saúde para, né? A gente vai fazer uma cirurgia. Se planeje para que isso aconteça. Tem o caso da minha irmã também. Ela tinha os 2 joelhos ruins. Nossa família tem já vem da herança da minha mãe, que tem os joelhos ruins, né? E ela tinha os 2 joelhos muito ruins. Então ela não caminhava, e a qualidade de vida dela era péssima, assim. Daí eu falei assim, olha só, né? Faz um plano de saúde. Daí ela tava pelo SUS, né? Ai, o SUS, só faz um plano de saúde e vai consertar esses joelhos. E acredite, faz 2 anos, né? Ela começou já faz 3 anos, então ela teve aquele período de carência de 1 ano, daí operou o joelho, depois passou mais 1 ano, nem chegou 1 ano, ela operou outro joelho. E adivinha como é que ela tá agora? Feliz da vida, 100%. Ela é da roça, né? Então ela vai pra roça, faz de tudo, como se, tipo assim, dor zero, sabe? Então é qualidade de vida. Uma pessoa com uma qualidade de vida, ela consegue vencer qualquer coisa. Uma pessoa sem dor, ela consegue vencer qualquer coisa. Uma pessoa que está feliz, que está, né, com perspectiva de uma vida plena, assim, ela consegue vencer qualquer coisa. Mas uma pessoa com dor, uma pessoa desanimada, uma pessoa desregulada hormonalmente, né, sem vitaminas, ela não vai para frente. Ela não consegue ter força para nada. Porque ela já está... ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. E quem sobrevive não consegue fazer grandes coisas na vida, né? Então, esse quadro pode ser revertido. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, com esse meu paciente que decidiu não emagrecer, né? Até ele ganhou algumas gramas, né? Ele disse, ai, meu Deus! Em vez de emagrecer, eu disse, calma, a gente está apenas começando o teu processo. Isso pode ser retenção, já que está se alimentando bem. É retenção. O nosso corpo não é uma máquina tão eficiente, né? Tipo assim, ele retém líquidos, né? Então, ele não começou a fazer exercício ainda, né? Porque ele está indo atrás dos médicos, desses recursos todos dele, né? Vai começar só depois da cirurgia. Eu disse, olha, tu deu o primeiro passo, agora daqui para frente é só para frente. Não tem... Então, não se preocupa mais com a balança. Se preocupa em tomar teu café, né, bom, tomar tua água, fazer as caminhadas, resolver esse teu problema. Isso aqui é o primeiro passo. Depois, tu vai estar construindo essa nova pessoa. E eu estava muito orgulhosa dele, porque vendo assim, acompanhando de perto a história dele, de tanto tempo lutando, para emagrecer, e corta isso, e corta aquilo, e tem medo de comer isso, sabe? E agora ele falou assim, vou resolver esse problema do sono. E relatou, né? Tipo assim, minha vida, ele começou segunda-feira passada agora, que ele se acertou com o CPAP ali, que deu certo para ele. Então ele falou assim, no outro dia já se acordou bem. E antigamente se acordava sempre se arrastando e se acordava mais tarde, agora se desperta bem. Então isso é qualidade de vida. Isso não tem preço. E isso só você pode fazer por você. Então essa é a minha dica. Minha dica, primeiro resolva, né, todos os problemas de saúde que tu tem. Se tiver dores, corra atrás para resolver essas dores. E se estiver desanimada, com depressão, com fadiga crônica, vá, né, fazer os exames, procure um médico, faça um check-up para ver como é que estão as tuas vitaminas, como é que estão os teus hormônios. E regulando isso, né, a gente parte para a segunda parte, que é fazer uma alimentação equilibrada, tomar água, se movimentar e a vida dá certo. Então, um feliz feriado para todo mundo, né? Que como a gente se empenha em ganhar dinheiro e trabalhar para ganhar dinheiro, que a gente se empenhe também para poder cuidar da gente, né? Porque não adianta ter um monte de dinheiro e a gente está lá desanimado, triste, capenga. A gente tem que estar com muita, né, com muita saúde para poder aproveitar todas as lutas que a gente já teve, né? Tudo que a gente conquistou. E sem saúde a gente não conquista nada. Então, o que eu desejo para vocês hoje é muita saúde para que você consiga trabalhar e aproveitar a vida ao lado das pessoas que você mais ama, que isso é a verdadeira felicidade da vida, né?
é poder desfrutar do nosso trabalho ao lado das pessoas que a gente mais ama, tá? Então, um abraço para vocês e um ótimo feriado.